esse mundo para elas é frustrante, machuca, é dolorido e elas não conseguem aceitar isso. Educação sim, formação não. Eu prefiro responsabilidade. É justamente isso que essas pessoas querem, felicidade líquida. E quando eu falo isso, Renato, eu não estou falando de vitimismo ou preconceito. Muito pelo contrário. São pessoas que formaram essa ideia mental porque foram levadas a isso durante muito tempo. Foi isso que acabou ocasionando essa forma de pensamento delas. E quem são essas pessoas? Renato, é uma geração que se estressa por tudo. Tudo para elas é motivo de estresse, é motivo de decepção. E não é uma geração que nasceu em uma data específica. Tem pessoas de 50, 60 anos que fazem parte desse grupo. Mas isso é muito mais evidente naquelas pessoas que nasceram ali no início dos anos 2000. São pessoas que vivem em uma matrix. Elas vivem em um mundo em que elas são bonitas, elas são perfeitas, todas as ideias delas são respeitadas. E quando elas saem dessa matrix, elas são desligadas, elas percebem que o mundo não é perfeito, que o mundo é cheio de falhas. E isso causa um impacto muito forte nelas. E que matrix que é essa? É aquela matrix do Instagram, do Facebook. Elas ficam presas em seus quartos, em suas redes sociais, em um mundo que elas criaram, em um mundo que elas colocaram ali, projetaram em volta delas, só que não é um mundo real, é um mundo falso. E para elas, a realidade do mundo em que todos nós conhecemos, em que todos nós estamos imersos, é algo chocante, é algo que machuca, é algo que elas querem fugir disso. Então, esse mundo em que elas são forçadas a conviver, porque independente da economia, independente se são ricas ou pobres, elas precisam conviver em uma sociedade, esse mundo para elas é frustrante, machuca, é dolorido e elas não conseguem aceitar isso. Isso não gera ansiedade e depressão nessas pessoas, na sua opinião? Com certeza. Principalmente se essas pessoas não tiverem um acompanhamento, não buscarem ajuda e principalmente se essas pessoas não quiserem mudança, se elas não quiserem perceber onde está o erro, onde está o problema, para mudar, para correr atrás aí de uma solução. Isso que você está falando tem um nome. Felicidade líquida. Sabe aquela felicidade que você compra numa caixinha bonitinha, você abre e ela já está pronta para ser consumida? É justamente isso que essas pessoas querem, felicidade líquida. E quando essa felicidade ela não é dessa forma, quando ele percebe que precisa correr atrás dessa felicidade, ela simplesmente desiste. Se o casamento tem uma crise, por menor que seja, ela simplesmente se separa. Se ela consegue ali entrar numa faculdade, mas percebe que o professor não é aquele professor que ela imaginava, ela desiste do curso. Se ela entra num trabalho que ela sonhava com aquele trabalho a vida inteira, só que percebe que não é aquela carreira que ela vê nos filmes de Hollywood, ela simplesmente abandona. Felicidade líquida é a palavra. Ela acha que felicidade precisa vir de forma imediata. Só que felicidade a gente conquista. Felicidade, além dela ser relativa, o que é felicidade para mim pode não ser para você, ela é uma coisa que tem que ser conquistada todos os dias. Você tem que correr atrás, tem que quebrar a cabeça, tem que chegar no fundo do poço muitas vezes, tem que aguentar aquele chefe chato. Casamento não é fácil. Hoje é um dia bom, amanhã você pode ter uma crise. E se você não conseguir entender que felicidade não é automática, a felicidade ela não vem prontinha para ser consumida, então essas pessoas acabam sofrendo, acabam se frustrando e acabam se tornando pessoas viciadas em desistir de tudo. Agora sim, o Odilon está pensando assim, até que ponto que a educação influencia nisso? Se isso depende da questão familiar ou é questão que você aprende educação, na escola? Sim. Formação, não. Porque muitas dessas pessoas conseguem resolver equações dificílimas, mas simplesmente não conseguem, por exemplo, preencher um recibo. Conseguem aí criar aplicativos de celular avançadíssimos, mas não conseguem simplesmente arrumar uma cama de casa. Então, educação, sim, faz uma diferença. Agora, formação, não. Agora, realmente está acontecendo as pessoas ter muita dificuldade em saber o que é certo e o que é errado, né? Não. Primeiro porque certo e errado é uma questão de ponto de vista. Mesmo que para Deus, certo esteja sempre certo e errado seja sempre errado. Mas
a minha vivência e a sua vivência ela é diferente. Então eu posso julgar que o certo é uma coisa e o que é errado é outra, independente da forma que você pensa. Mas é muito comum você ver pessoas que choram quando vê um golfinho sendo caçado, por exemplo, na televisão, mas essas mesmas pessoas gritam a todos os pulmões que bandido bom é bandido morto. Elas defendem o direito dos animais, mas passam por um morador de rua passando fome e simplesmente viram o rosto. Porque para essas pessoas, o ponto de vista delas é diferente de outras. Elas tiveram na vivência delas, viram animais sofrendo, mas não tiveram na família delas um bandido, por exemplo, uma pessoa que foi um criminoso, e não viram o ponto de vista de uma mãe que teve um filho preso, de um pai que teve um filho preso, de uma pessoa que, em um momento de dificuldade, cometeu um erro e está pagando por isso, de acordo com as leis da sociedade. Então, para ela é muito mais fácil julgar o erro dos outros do que olhar para os seus próprios erros. É muito mais fácil para ela defender aquilo que ela acredita, porque fez parte da vivência dela, do que olhar para a sociedade como um todo e olhar para os problemas que a sociedade tem à sua volta. São pessoas, por exemplo, que não tiram sequer um prato da mesa do shopping quando fazem a sua alimentação, mas que tem uma grande facilidade em estar cobrando que outras pessoas sejam pessoas corretas. Então, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de realidade individual. Para você, de quem que é a culpa disso? Renato, eu não gosto dessa palavra culpa. Eu prefiro responsabilidade. E sem dúvida, eu falo isso com toda a certeza do mundo. É minha, é sua e é das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Porque essa geração são os meus filhos, são os seus filhos, são os nossos netos, os filhos das pessoas que estão assistindo. É uma geração que tem falta em sentir falta. E essa que é a verdade. São pessoas que ouviram tanto sim na vida que quando ouvem um não, elas simplesmente desabam. Existem dois grupos que a gente pode estar falando aqui, são os grupos principais que entram nesse grupo de geração frustrada. Tem aquele grupo que já nasceu em uma família muito rica, e eu não estou generalizando. Tem muita família rica que soube educar muito bem os seus filhos. Você tem exemplos aí de pessoas ricas, como por exemplo Bill Gates, que são pessoas grandiosas. Ele não nasceu rico, mas você vê que os filhos deles são engajados também em muitas ações sociais, que são pessoas que têm uma noção de sociedade e que sabem estar presentes na sociedade de forma muito humana. Então não tem nada a ver com serem ricos, não é um preconceito, não é uma forma de julgar. Mas quando a facilidade ela é muito presente na vida da pessoa, a dificuldade se torna um sofrimento muito grande. É muito difícil para alguém que sempre teve tudo passar por uma dificuldade. Muito difícil para uma pessoa que sempre teve facilidades na vida enfrentar uma crise. O segundo grupo é aquele grupo que comete o terrível erro de usar a frase: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Geralmente são pessoas que tiveram uma vida, uma infância, uma adolescência um pouco mais sofrida e que não querem que o filho passe pela mesma dificuldade. Só que essas pessoas acabam cometendo um erro de dar tudo para o filho. Sempre dizem sim, dão tudo que o filho pede, o filho quer uma TV nova, dão, quer um videogame novo, ele dá, quer fazer uma viagem, ele se endivida para estar pagando aquela viagem. Se esquecem que essas dificuldades que ele enfrentou na vida dele foi justamente as dificuldades que fizeram com que ele se tornasse uma pessoa de caráter, uma pessoa batalhadora, que deram a ela toda uma condição para vivenciar aquelas dificuldades, que permitiram que ela pudesse enfrentar as crises da vida, os tapas que a vida dá na nossa cara, de forma íntegra, que fizeram com que ela conseguisse criar bons filhos, conseguisse dar a elas um sentido, um rumo que ela não teria provavelmente se não tivesse passado por tudo aquilo. Então, dificuldades é algo que todo mundo tem que passar. É uma coisa muito comum, Renato, que eu falo que o não que você dá para o seu filho é um não com amor. A vida não faz isso. A vida vai fazer com que ela receba um não duro, vai ser uma falta de educação, vai ser uma forma de não valorizar o seu trabalho. Então ele vai ter um trabalho ali que o chefe literalmente vai ser arrogante, vai ter aquele funcionário que vai passar a perna nele, vai puxar o tapete, vai estar na faculdade e não vai ter o carinho que ele tinha em casa. Então, saber lidar com o não, saber dar o não para o seu filho é algo crucial
para que mais na frente ele saiba receber um não. Porque a vida, ela é cruel, ela não é aquela coisa fácil, e a gente sabe disso. A vida não tem um carinho que um pai, que uma mãe, que um avô tem. Então, preparar os nossos filhos para ouvirem não, para passarem por dificuldades, é algo extremamente importante.